Pessoal, vamos lá mais uma vez. Na aula 7 de Química Orgânica, eu vou falar dos alcenos e dos alcinos. Vocês vão ver que é bem mais rápido agora as funções, depois que a gente aprende a parte de alcano, de radicais, derivada, é bem tranquilo. Qual é a característica de um alceno? O alceno, ele só tem cadeia aberta, não é isso? E a diferençazinha em relação ao alcano é que agora eu vou ter uma ligação dupla. Então, apresenta na cadeia uma dupla. O alcino, ele tem uma característica. Eu vou ter aí a presença de uma ligação, tripla. Então, ele vai ter aqui uma tripla. Então, eu tenho uma ligação dupla e eu tenho uma ligação tripla. Essa é a diferença. O alcano, ele vai ter aí, se você for observar, relembrando aí, o alcano ele tem uma característica. Ele só tem ligações simples. Então, pela terminação você já identifica, AN, ligações simples, EN, ligações duplas e IN, ligação tripla. Então, eles têm aí essa característica. O que diferencia um do outro é o tipo de ligação. Agora, só pode ser uma dupla. Se tiver duas duplas, já não é um alceno, seria um alcadieno. E duas simples, duas triplas, um alcadieno. Então você vai encontrar ou tudo simples, ou uma tripla ou uma dupla. Aí você tem a diferença, alcano, alceno e alcino. Nós vimos que no alcano a fórmula geral é CnH2n mais 2. Já no alceno a fórmula é CnH2n. E no alcino CnH2n menos 2. Por que isso? Porque essas variações? Porque quando vai entrando ligações π, ou seja, você vai colocando uma ligação dupla, uma tripla, você vai retirando da jogada 2 hidrogênios. Você vê que aqui, na simples eu tenho o dobro de carbono mais 2, aqui eu só tenho o dobro, e aqui eu tenho o dobro menos 2. Porque cada ligação que entra vai roubar aí, teoricamente, 2 hidrogênios para poder fazer essa ligação da insaturação. A nomenclatura, o nome, a gente vai seguir o seguinte princípio. Como é uma dupla, é N. É N mais O, que vai formar o final eno. Se você observar o alcino, aqui, a terminação do alcino vai ficar IN mais O, porque o IN é a tripla, o O que é hidrocarboneto, então vai ficar a terminação INO. Então a gente vai observar que é fácil de você identificar isso daí. Por exemplo, qual é o alceno mais simples que tem? Com 2 carbonos. Qual é o alcino mais simples que tem? Com 2 carbonos. Então, como seria o nome desse? Não são 2 carbonos? Et. Tá vendo? Et. Como eu só tenho 2 carbonos, o prefixo utilizado aqui é et. Tem uma dupla, a dupla é EN. EN é o hidrocarboneto O. O nome dele é teno. Aqui eu tenho 2 carbonos, et. Tem uma ligação tripla, IN, mais o O do hidrocarboneto. Então o nome ficaria etino. Ok? Se você tivesse, nesse caso aqui, vamos lá, CH3, CH2, aqui, CH2, CH, CH2. Então eu teria 1, 2, 3, prop, EN porque tem uma dupla, O. Mas se você tivesse, por exemplo, essa situaçãozinha aqui que eu vou colocar para vocês. Eu tenho o composto, a partir de 4 carbonos, você já tem que enumerar aonde possivelmente está a dupla. Aí você diz, por que isso? Porque esses dois compostos são diferentes. Você vê que a posição da dupla aqui, ela está em posições, em locais diferentes. Aí o que é que eu tenho que fazer? Aí o PAC manda você numerar para que deixe a dupla entre os carbonos com o menor número possível. Como seria isso? Aqui tanto faz, 1, 2, 3, vai ficar 2 e 3. Se você vier por aqui, 1, 2 e 3. Então tanto faz, 1, 2, 3, 4. A dupla ficou entre o 2 e o 3. Então o que é que você faz? A dupla está entre o 2 e o 3, onde está ela? Então, para fazer o nome, você conta os carbonos, são 4. Então, 4 é but, tracinho. O número 2 e 3, o carbono 2 e 3 é onde está a insaturação. Então, qual é o menor número, 2 ou 3? 2. Então, você faz 2 é NO.
mostrando o seguinte: a cadeia tem 4 carbonos e no carbono 2 eu tenho uma dupla e é um hidrocarboneto. Nesse caso de baixo, a dupla está mais para a direita, então eu devo começar mais pela direita, porque aí eu vou conseguir ficar com o menor número, tá vendo? 1 e 2. Se eu viesse por aqui, ficaria 1, 2, 3 e 4. Então é melhor vir pela direita para a esquerda, 1 e 2. 4 carboninhos, but. Está entre 1 e 2. Qual é o menor número? Número 1, NO. Então, but 2N, but 1N. O mesmo raciocínio se aplica onde? Se aplica aqui com alcino. Se você pegar um alcino, vamos fazer aqui um exemplozinho de um alcino que contém aí 3 carboninhos. Eu não preciso numerar, porque tanto faz, porque esse composto ele gira no espaço, essa tripla pode estar aqui e vice-versa. Então são 3, prop, INO, porque IN, porque é uma tripla, O, porque é hidrocarboneto, o nome propino. Se você tiver mais, na verdade aqui, se você tiver essa situação, ó, se eu tiver aqui mais de 4 carbonos, eu preciso numerar do mesmo jeito que eu fiz com o alceno, a tripla. Então eu numero, como essa tripla está para a direita, vai ficar mais interessante começar para deixar o menor número pela direita. Então fica entre 1 e 2. Como seria o nome dele? 4 carboninhos, but, tracinho. A tripla está entre 1 e 2. Uso o menor número 1 com a terminação INO, mostrando que IN é onde está a insaturação e O que é hidrocarboneto. Esse daqui tanto faz. Você pode numerar por qualquer lado, porque sempre vai ficar entre 2 e 3. Então, o nominho dele seria but, tracinho, ficou entre 2 e 3, 2, com a terminação o quê? INO, but 2 INO, mostrando que a cadeia principal tem 4 carbonos, no carbono 2 eu tenho uma insaturação INO. E com cadeias ramificadas, a gente tem agora uma particularidadezinha simples para o aluno não se atrapalhar. Como se trata de uma ligação insaturada, eu tenho aqui uma ligação dupla, a cadeia principal ela vai sofrer uma alteração. Em que sentido? Vai ser ainda a maior sequência, sem problema, só que a dupla, a insaturação, ela tem que estar na cadeia principal. Então eu nunca posso contar assim, ó, 1, 2, 3, não posso contar assim porque eu tirei a dupla da jogada, tem que começar pela dupla. Então 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a cadeia principal tem 5 carboninhos. Já visualizei, ó, igualzinho ao alcano radical, o nome é metil. A prioridade para numerar não é o radical, é a insaturação, é a dupla. Só se, por exemplo, tanto fizer você vir do lado direito ou esquerdo, aí você prioriza o lado que vai favorecer o radical. O radical é a segunda opção, a primeira opção seria a insaturação. A insaturação está mais para a direita, então eu numero da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que eu vou fazer? Vou citar o radical, do mesmo jeito, se tiver um só, cita apenas ele, se tiver igual, pode usar os prefixos di, tri, tetra, e se tiver diferente, sempre em ordem alfabética. Então, no carbono 4, ó, eu tenho um radical metil, tracinho. A cadeia principal tem quantos? 5. Pente, porque agora eu vou modificar, porque é um alceno. Então, eu tenho que dizer onde está a dupla. Está entre 2 e 3, o menor número é 2, é NO. Então 4 metil, pente 2 eno. Se você tivesse aqui o mesmo raciocíniozinho com um alcino, qual seria o procedimento? Vamos achar a cadeia principal, só que a tripla tem que estar nela, né? Então não vou contar 1, 2, 3, eu vou contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho aqui, ó, 6 carboninhos. Esses 6 carboninhos já me mostra aqui automaticamente o radical, que seria o radical metil. Eu tenho que sempre deixar na cadeia principal a insaturação, seja a tripla como a dupla. No alcano não, que só tem ligações simples, então toda prioridade e contagem é feita em cima do radical. Aqui não, aqui é em cima da insaturação. Se você for observar, ó, se eu contar por aqui 1, 2, aí 3 e 4. Se eu vier por aqui 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que tanto faz?
vir pela direita como vir pela esquerda. Aí o aluno diz, professor, então eu vou vir pela direita. Não, aí como tanto fez a ligação da insaturação, você vai priorizar o radical. Como o radical está mais para a esquerda e não vai interferir na dupla, você prioriza na tripla, você prioriza a numeração, você vai priorizar a numeração pelo radical. Então o nome desse composto seria, no carbono 2 eu tenho o radical metil, tracinho, 6 carbonos X, entre 3 e 4, o menor número é o 3, terminação ino, porque é um alcino, ok, pessoal? Então, assim, de um modo geral, as nomenclaturas seguem esse formato: alceno, alcino, alcano. A gente já viu o alcano, viu o alceno, viu o alcino, e você deve se ater a esse mecanismo. Na fórmula geral, o que é que ele diz aqui? Para achar a fórmula geral de um alceno, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono. Aqui, a quantidade de hidrogênio seria o dobro da quantidade de carbono menos 2. Aí você segue aquela mesma lógica do alcano. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado aí claro essa questão da nomenclatura.